Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou responder qual faculdade fazer para se tornar um programador. Quase ninguém responde essa pergunta e quando responde a pessoa vai dizer que é a faculdade que ela fez, né? Mas na verdade não é isso. A resposta é outra. A resposta ela é bem simples. Nenhuma faculdade. Como assim nenhuma? Você não fez nenhuma faculdade, Reinaldo? Fiz. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Mas antes da faculdade eu já era programador. Isso prova que nenhuma faculdade faz de você um programador. Assim como eu fiz a faculdade, né, outras pessoas fizeram. E alguns colegas meus que fizeram a faculdade e concluíram junto comigo não são programadores hoje. Porque o que te faz um programador, como eu disse, não é a faculdade. Um programador, ele é o quê? Ele é uma pessoa que resolve problemas do mundo real através de uma linguagem de programação. Então, resumindo, o programador é aquele que programa. É até engraçado, né? Mas o programador é a pessoa que faz isso. Que ela pega um problema do mundo real e ela consegue pensar numa solução e através da programação ela resolve aquela solução. Então, o programador ele tem essa capacidade de utilizar o computador para resolver determinada situação. Mas e se eu quiser conseguir um emprego como programador? Eu preciso de uma faculdade? Não. Para conseguir um emprego como dev, como desenvolvedor, a maioria das empresas não exige faculdade. Elas exigem o quê? Uma experiência profissional. Se você já tem algum projeto feito, se você tem um portfólio, se você já trabalhou em equipe, se você já trabalhou em alguma outra empresa antes, qual a linguagem você domina. Então, eles exigem uma série de outras coisas e deixam o diploma em segundo plano, porque, como eu falei, não é um diploma que vai fazer de você um programador. Então, as empresas elas procuram uma experiência acima do diploma. Então, Reinaldo, o que eu preciso para ser um programador? A resposta é lógica de programação. Essa é a base. Toda pessoa que inicia, ela precisa começar estudando lógica de programação. A lógica de programação, ela vai fazer você pensar como um computador entende as coisas, entende as instruções. Como assim, Reinaldo? Porque você vai passar ao computador as instruções para que ele desenvolva aquela aplicação. E isso você tem que ter um raciocínio lógico. Você vai, através da lógica, organizar os seus pensamentos passo a passo e de uma maneira que você consiga transmitir ao computador aquilo que você está pensando, para que ele possa ali desenvolver aquela aplicação para você. Então, a lógica de programação é isso. É a organização dos pensamentos. É quando você planeja e faz ali um passo a passo para depois passar para o computador. E isso é muito importante, né? A lógica de programação, ela vem antes do código, antes de uma linguagem de programação. Então, antes de você escolher qual linguagem quer usar, se é Java, se é Delphi, né? Você tem que ter uma boa base de programação. A linguagem ela é só uma consequência. Se você tem uma boa lógica de programação, você consegue desenvolver em qualquer linguagem, né? Vou dar um exemplo. Uma maçã, a fruta, maçã, aqui no Brasil, ela é a mesma maçã lá dos Estados Unidos, tem a mesma finalidade, é uma fruta, você consegue comer ela, você se alimenta, né? Só que aqui nós chamamos de maçã e lá nos Estados Unidos é chamado de apple, né? Então, ela tem a mesma finalidade, mas o nome dela é diferente. Então, o que seria esse nome? Seria a linguagem de programação. A linguagem de programação é diferente, mas a lógica é a mesma. A finalidade, né, a maneira com que você resolve o problema é a mesma maneira, mas a linguagem, a sintaxe muda, certo? Então, por isso que a lógica de programação é mais importante do que a linguagem. Você entendendo isso, vocês depois vão escolher uma área que vocês querem atuar. Por que isso? Porque fica mais fácil. Porque se você não escolhe uma área, você tenta aprender programação para web, programação para desktop, programação para aplicativo e você acaba prejudicando o seu aprendizado. Então, a dica que eu dou. Depois que você estudou lógica de programação, você vai escolher uma área. Ah, eu quero programar para a internet, quero desenvolver sites. Então, você vai estudar as linguagens de programação relacionadas à internet. Ah, não, eu quero
desenvolver sistemas, quero desenvolver software para computador, para uma determinada empresa, né? Então você vai estudar as linguagens de programação voltada a desktop e da mesma maneira para aplicativo, né? Para mobile. Por que isso? Porque isso facilita o seu aprendizado e você vai conseguir avançar muito mais rápido, porque você vai estudar um pouquinho de web, um pouquinho de desktop, um pouquinho de mobile, você vai se perder, você vai se frustrar porque você não vai evoluir. Então escolha uma das 3 áreas, né? E por fim, para concluir, reforçando aqui mais uma vez, a faculdade, ela não é o essencial, ela não é importante para fazer você se tornar um programador. Porém, uma faculdade, ela vai te dar um caminho mais estruturado, porque através da faculdade você vai ter ali uma organização no seu estudo. Como assim, Reinaldo? A pessoa pode se tornar um desenvolvedor estudando autodidata por aí? Pode sim. Só que é um caminho mais difícil, né? Porque você vai ter que procurar pesquisar conteúdos e na faculdade não. Na faculdade os conteúdos eles já são estruturados, né? Vem um conteúdo após o outro de maneira bem organizada para você ter um entendimento muito mais fácil. Então a faculdade ela não é essencial, mas ela te dá um bom caminho, uma boa estrutura para que você se torne um bom desenvolvedor. Porém, ela não é o mais importante. Entendido? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e continue nos seguindo.